Olá pessoal, tudo bem? Yuri Vidal falando com vocês. Hoje eu trago um tema relacionado à tendência e à utilização de médias móveis, tá? Eu pretendo nesse vídeo explicar um pouquinho a vocês como utilizar uma média móvel ou um par de médias móveis ou até mesmo um leque de médias, tá? Da maneira que eu entendo que seria a forma mais eficiente de você fazer a leitura desses indicadores. Vamos nessa então. Bom, é, o primeiro passo de tudo é entendermos que a média móvel é um indicador de tendência, é um indicador que vai ajudar você a trabalhar quando tivermos um comportamento gráfico em tendência. Tá? Ela não vai indicar só se o preço está ou não em tendência, ela vai te auxiliar nas tomadas de decisão quando o preço se comporta em tendência. Para isso, precisamos entender o que é tendência acima de tudo, que eu percebo que muitos colegas, né, muitos alunos me procuram com dificuldade de identificar a tendência. Aqui o gráfico do Ibov na tela, mas de fato não vamos nem passar por ele por enquanto. Segundo o Dow, a teoria de Dow, né, ela diz que o mercado tende a se movimentar em uma tendência de alta, realizando topos e fundos mais altos, tá? Diante deste contexto, quando que temos uma tendência definida? A partir do momento que temos um fundo mais alto que o fundo anterior e um topo mais alto que o topo anterior. Neste contexto, então, podemos dizer e devemos considerar que temos tendência quando o preço trabalha acima desta cabeça de pivô, né, conhecido como pivô, esse movimento, tá, esse zigue-zague ascendente, o primeiro zigue-zague ascendente de uma tendência, tá, o primeiro topo e fundo mais alto, este é o pivô, este é o movimento de pivô, tá, o primeiro. Então, a partir desta região do quadrado amarelo, temos uma tendência estabelecida. O gráfico vai te dizer que temos tendência, não as médias móveis, não estamos nem falando de médias móveis ainda. O primeiro indicador a ser observado é sempre o gráfico, sempre os candles e a média é um auxiliar. Então, graficamente temos tendências a partir desse ponto, tá? Vamos desenhar aqui um pouquinho o comportamento de tendência. Imaginando então os nossos candles. Entramos então numa correção desse pernada anterior. Fizemos um fundo. Houve um rompimento de uma máxima, o início de uma onda de alta. E aqui estamos prestes a romper esta região, este topo. E quem sabe passarmos a ter tendência. Então, tenho aqui a formação de um pivô. E nesta condição, eu ainda não posso dizer que tenho tendência. A tendência somente será existente a partir do momento que há um rompimento deste topo, e aí temos a possibilidade de marcarmos um topo mais alto, tá? Então a tendência é a possibilidade da repetição de um movimento, tá? A tendência é a possibilidade da repetição de um movimento. E se temos uma tendência de alta, uma formação de topos e fundos mais altos, significa a possibilidade do mercado continuar realizando topos, porque vencemos esse topo, mais altos e fundos mais altos que os fundos anteriores, tá bom? Isto é um comportamento de tendência, tá? Troquei a cor aqui, mas acho que deu para entender, tá? Comportamento de tendência. Diante deste cenário, a partir do momento que identificamos que graficamente temos tendência, aqui sim podemos utilizar um indicador de tendência. Um indicador de médias móveis estaria nos ajudando
a identificar e a trabalhar com o método de tendência. Então, graficamente, identificamos que temos tendência a partir desse ponto, e aí as médias móveis estariam nos auxiliando somente a partir do rompimento do topo. Pensando então numa média móvel longa, uma média móvel maior, que eu considero 72 períodos, 80 a 200, 144, a partir do momento que temos o gráfico se formando, nós teríamos aqui a seguinte condição de médias móveis mais longas, tá? O preço sempre trabalhando acima das médias. E a partir do momento do rompimento do topo anterior, o preço encontra nas médias móveis uma condição como suporte, tá? E aí quando ele cair novamente, ele encontra o suporte na média móvel e volta a subir. Isto é um comportamento de tendência utilizando médias móveis. Você vai encontrar sempre suportes na média móvel uma tendência de alta. O preço vai tocar na média e vai voltar a subir, vai romper o topo. Vai tocar na média, vai voltar a subir e vai romper o topo. Então a média já te dá uma possibilidade, uma indicação aonde o preço pode marcar um fundo, tá? Rompeu o topo aqui, rompemos o topo. E aí teríamos uma média móvel longa passando assim, tá? Imagina um cenário parecido. E a média móvel te dá uma expectativa de onde será o fundo, para que em tendência o preço sempre vá romper o topo. Assim você utiliza uma média móvel mais longa, tá? Em um comportamento de tendência. O que eu gostaria de acrescentar é que as médias móveis, como critério de formação, elas sempre constituídas a partir do preço, a partir do fechamento. A informação somente vai ser adicionada à fórmula matemática da média quando aconteceu o fechamento do candle. Então, se cada candle aqui é de um dia, no final do dia, no pregão seguinte, o valor de fechamento vai ser adicionado à fórmula matemática da média móvel. E aí ela está sempre atrasada com relação ao preço. Tá? Este é um fator importante que você precisa considerar e é diferencial, porque muitos operadores olham primeiro a média, depois olham o preço. O que eu quero dizer com isso? Que quando a tendência gráfica já foi existente, pode ser que a média ainda não esteja te indicando que há tendência. Quando a tendência acabar, a média pode estar ainda indicando que há tendência, ela está sempre atrasada com relação ao preço, tá bom? Uma média móvel rápida. Pense então que você está trabalhando com uma média móvel curta. A média móvel rápida, para mim, aqui eu gosto de utilizar, por exemplo, é de 9 períodos. Esta é o valor de média móvel rápido que eu gosto de utilizar. Eu poderia então ter a média móvel de 9 períodos passando e daí o preço rompe a média aqui para baixo, tá? Quando inicia uma correção. Aí a média móvel volta a se inclinar. Aí o preço para de cair, volta a subir. E aí encontra com a média móvel aqui. E aí vamos subindo. E aí o preço cai, fura a média móvel. Novamente aqui ele volta a subir aqui nessa região. E o preço passa a trabalhar embaixo da média móvel, tá? Então imagine que em vermelho é uma média móvel rápida, 9 períodos, e aqui poderia ser a minha média móvel lenta de 20 períodos, tá bom? Que é a que eu gosto de utilizar nas minhas operações, principalmente do day trade. A média móvel rápida, nesta região, está subindo. Deixa eu
colocar aqui em amarelo, está subindo e a média móvel mais lenta também está subindo. Dentro deste contexto gráfico, nós já entendemos que não existe tendência. Esta informação da média móvel não é confiável, tá? Porque graficamente eu não tenho ainda a tendência. E aí que vem a questão, como utilizar então o leque de médias? Você pode interpretar que uma média móvel rápida, ela está te dizendo que o seu tempo gráfico menor, por exemplo, eu gosto de usar o tempo gráfico de 10 minutos para operar, tá? Em day trade. A minha média móvel de 9, que seria que é a vermelha, tá? Ela está me dizendo que um tempo gráfico menor, poderia ser 1 minuto, está trabalhando em cima de uma média móvel longa, tá? Ou seja, o 1 minuto eu estaria vendo este comportamento aqui, ó. Uma média móvel bem longa passando pelo 1 minuto. Tá? Lembre que o comportamento da média móvel rápida é esse aqui em vermelho. Então, eu olhando o tempo gráfico de 10 minutos, a minha média móvel rápida, ela me dá esta referência, que um tempo gráfico menor está acima de uma média móvel lenta. Então eu tenho o preço em tendência já definida. Tá? Lembre-se que a tendência somente a partir deste ponto, e aí eu já tenho tendência definida em um tempo gráfico menor. E a minha média móvel lenta, no intervalo de 10 minutos, ela me diz que um tempo gráfico maior está acima de uma média móvel rápida, que eu teria aqui o preço num tempo gráfico maior, por exemplo, uns 60 minutos, eu estaria em condições como esta aqui, ó, de uma média móvel rápida, tá? Nesses períodos aqui. Aqui, ó, tá? Quando o preço está acima da média móvel rápida, um tempo gráfico maior. Então, esta é a utilização convencional de um leque de médias. Deixa eu tentar colocar aqui um 10 minutos. Por exemplo, a minha 9 com a 20. Percebam aqui, eu tenho o preço no 10 minutos trabalhando abaixo da minha média móvel rápida, de 9 períodos. Abaixo da minha média móvel lenta, de 20 períodos. Tá bom? Isso quer dizer que o 1 minuto está abaixo de uma média móvel longa, tá? Desculpa, deixa eu evidenciar para vocês. 1 minuto, por exemplo, abaixo da 72. A minha média verde é a 72. 1 minuto, encontra topo, perde o fundo, encontra topo, perde o fundo. Então, enquanto o preço no 10 minutos abaixo da média móvel rápida, me diz que o tempo gráfico menor está abaixo de uma média móvel longa, tá? Quando o preço volta a trabalhar em cima da minha média móvel rápida, como foi aqui e como foi aqui, tá? Percebam o preço fechando em cima da média móvel rápida e abaixo da média móvel longa. Isso me mostra que o tempo gráfico menor está tentando reverter ou já reverteu. Neste caso aqui do índice futuro, aconteceu de fato uma reversão de tendência no 1 minuto. Percebam que tivemos um pivô de alta no tempo gráfico de 1 minuto. Ó,
tá? Então, 1 minuto teve um pivô de alta e reverteu tendência. Eu consigo ver essa informação com o meu leque de médias no 10. Percebam a utilização da média móvel. Perceba a utilização do leque de médias. Por isso que quem opera tendência baseado em leques de média, quando vê este tipo de cenário aqui, ó, uma média móvel rápida, tá, e caindo, uma média móvel lenta subindo, tem que tomar a decisão de não operar, que o tempo gráfico menor está revertendo a tendência. Nós não temos todos os tempos gráficos andando na mesma direção. Tá? Podemos estar passando por uma correção de preço. Tá bom? Bom, ficou aqui uma explicaçãozinha breve sobre médias móveis. Espero ter contribuído. Deixe sua dúvida aqui embaixo. Prometo trazer mais assuntos com relação ao tema e contribuir com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.